Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. Tudo no universo gamer sugere algo, sempre coisas muito novas, né? Coisas que estão chegando, sugere futuro, né, cara? Mas antes de a gente começar a falar de negócio, você é um cara que tem uma história bem inspiradora também, né? Conta como é que você começou e como você rolou esse shift na tua vida de ir para a parte de arte, de games, etc, cara. As origens. Eu, na verdade, eu moro no Rio, mas eu não sou do Rio, né? Eu sou baiano. E Da onde? Que cidade? eu sou de Pojuca, interior da Bahia. Não conheço. Perto de Vitória da Conquista ali, não? Aquelas regiões ali, Pojuca, Catu, tudo Feira de Santana. Ah, Feira de Santana. Tudo próximo ali. E eu fui... Já morei no Acre. Sério? Já. Cara, tem fui- uma acriana aqui nos Estúdios Flow. Minha irmã é acriana. Caramba. Minha irmã é acriana. Ela nasceu no Acre. Morei 1 ano e meio no Acre, estudei no colégio Centro Cultural Educacional Meta. E de lá eu fui para Recife. Minha adolescência, dos 11 aos 17 anos, foi em Recife. Salve a galera de Recife, Cara, muito legal. Por que hein? que você foi Por causa do meu padrasto. Ah, entendi. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Do zero aos 6 anos, eu morei com a minha avó, né? A mãe da minha mãe, porque ela que me cuidou, né? Quando meu pai abandonou minha mãe era muito nova, deu para minha avó me criar. Eu fui conhecer meu pai aos 6 anos. Nossa. Foi quando a minha avó, que já não falava muito com a minha mãe, me deu para ele. Eu fui morar na Bahia com ele dos 6... Uma loucura, dos 6 aos 9. Aí eu tive um problema lá, porque nesses 3 anos eu tive 2 madrastas. Caramba. E aí eu quase uma delas me matou e tive um problema grave de saúde. Aí o pai dele, né, meu avô, me trouxe de volta pro Rio, que é onde a minha avó morava, né? Só que a minha avó já estava com doença de Chagas, quase morrendo. Nossa. Aí minha mãe veio me criar pela primeira vez, aos 9 anos de idade. Só que ela já estava casada com um militar do Exército que estava morando no Acre, tinha acabado de ser transferido para o Acre. Aí eu tive que ir dos 9 aos 10 eu fiquei no Rio. Aí com 10, mais ou menos, 9 para 10 anos assim, eu já fui, início dos 10 anos, eu fui pro Acre e morei até os 11. Foi Morava em quando- Vila Militar. Morava na Vila Militar, jogava bola com índio. Meu irmão, conheci o açaí, cupuaçu, tacacá. Que beleza. O norte foi a inspiração de muita coisa ali. Legal. E aí ele foi transferido. Ele foi transferido para Recife, né? Que ele era de Pernambuco. E aí a gente foi morar em Olinda. E aí eu morei dos 11 aos 17 anos. Nesse período foi quando eu entrei no mundo dos games, né? E ali eu comecei a jogar fliperama, a famosa fichinha de 10 centavos. E Você lembra o primeiro jogo que você Mandava jogou? um Street? O que você jogava? Meu irmão, Street Mortal Kombat. Mortal Kombat sempre foi minha paixão. Mortal Kombat era Porra, cara. Scorpion, Liu Kang, era... Scorpion era o meu preferido também, Eu cara. jogava de- ótimo. até hoje eu só sei jogar de Scorpion. Scorpion São os mesmos golpes. Cara, e não tem como, né? Você usa 2 botãozinhos, no máximo você aperta a defesa e aí... Dá a volta pro outro lado da dá tela. do outro lado da tela, é isso. É isso. E a minha paixão foi aquela. Na verdade, o game, durante muitos anos, foi minha válvula de escape, né? Porque, como a minha infância, o meu padrasto, né? Ele tinha problema com bebida e aí batia na minha mãe e tal. Então, tinha aquela violência doméstica que é comum em muitas casas, muitos lares. Ficar na rua, para mim, era melhor. Então, eu passei boa parte do meu tempo nos fliperamas, nos playtimes, como falava lá, que são os fliperamas. E ali eu desenvolvi a minha paixão, era meu mundo. Tipo assim, em casa era uma merda, mas ali eu era, o máximo. Ali eram meus amigos, ali era meu mundo, ali era minha vida. Mas eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia ter escola, porque aos 16 anos eu vi Claudinho Bochecha na televisão, eu escrevia rap, eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro, porque só tem esses caras, né? Eu cheguei a ver Marcinho, ele e o Cidinho Doca, eu falei, só tem esses 3. Mano. Márcio Goró, não? Eu vim conhecer Márcio Goró quando eu cheguei no Rio. Porque era Cidinho Doca, Dudu e William e Claudinho Bochecha que aparecia na Xuxa. Pode crer, Com pode o crer. You Can Dance. You Can Dance. Aí eu falei, cara, não tem mais ninguém. Eu vou pro Rio de Janeiro. Aí eu peguei uma mochila,
2 pacotes de biscoito e fui pro Rio de Janeiro. Lá do Acre? Eu não tinha... de Recife. De Recife. Já de Olinda. De Olinda. E aí, eu não tinha onde morar. Cheguei lá com 18 anos. Eu não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha nada. Mas eu pensei que se eu chegasse lá com o meu Walkman, minhas fitinhas BASF, lembra da BASF? E eu ia conseguir, a galera ia falar que música top, eu ia começar a cantar, ia ganhar dinheiro e a minha vida ia resolver. Estourar. Meu irmão, desci do ônibus da Itapemirim, cheguei lá, meu amigo, na rodoviária, e eu descobri que em cada morro e favela tinham milhares de garotos iguais a mim. Até flanelinha na rua era MC. E ali o mundo desabou, né? O mundo caiu, eu tinha opção, voltar pro ônibus, voltar para casa ou ficar ali. Então, durante 2 semanas, eu dormi ali na rodoviária. Nossa, mano. E todo dia eu vi o ônibus chegava, o ônibus saía, eu falava, eu volto ou eu fico. Eu volto, eu fico. Mas você trocou ideia com a tua família e foi tranquilo? Nada. Busão? Saí de casa. Já aquela parada da violência que já acontecia, eu arrumei minha mochila, fui. E o que eu mais... Na verdade, eles foram meus maiores incentivadores. Olha que loucura. Mas pelo lado... Entendi, pelo lado ruim. Porque eles falavam que eu ia voltar com o rabo entre as pernas. Puta. Então eu falava assim, ó... minha mãe dizia, você tá pensando que você vai encontrar facilidade lá, né? Você tá pensando que lá é igual aqui, porque eu tinha meus amigos que dava suporte e tal. E aí o meu padrasto dizia, deixa esse merda aí. Ele vai ver que onde é que a porca torce o rabo. Ele vai ver onde é que ele tá pisando. Eu não dou uma semana para ele voltar. Então você para pensar, cada vez que o ônibus chegava, que eu olhava lá, Recife, Rio de Janeiro, e eu pensava, eu volto, eu fico. Só que o eu volto era eu dormir de madrugada com a mochila abraçada no corpo, porque às vezes vinham os trombadinhas, tiracola, que na época era cola, era mais famosa, cola de sapateiro, do que, pó e cocaína, etc., crack, né? Era mais comum. E eu dormia agarrado para eles não roubarem minha mochila de noite e tal. E sem ter o que comer, lavava táxi ali, em troca para os caras pagar uma quentinha, alguma coisa. Só que voltar era voltar para a vida que eu tinha e ouvir tudo que eu já ouvia, tudo que me machucava, tudo que me fazia mal. E eu não queria aquilo pra minha vida. Era dar razão pra ele, né? Era dar razão. Então, na boa, era melhor passar aquilo ali e sobreviver a mais um dia. Então, é mais um dia. Não, eu aguento mais um dia. Então, todo dia era mais um dia. Com 2 semanas foi assim. Como você fazia pra comer? Lavava táxi. Lavava táxi, os caras pagavam comida pra mim. Então, esse início todo foi em busca de um sonho, que era de ser MC. Nunca foi de tipo, cara, como que você ia ter... Qual o meu vínculo com o game? Meu vínculo com o game é de jogador. Dos 11 aos 17 anos era jogador. Eu jogava, era uma paixão. Era uma válvula de escape, como eu falei. Mas nunca foi, tipo, minha profissão. Eu imaginava que... a minha profissão é que eu seria um MC. Era MC Sandrinho, né? E então aquilo ali para mim era o meu sonho, aquilo ali para mim era a minha paixão. E aí eu trabalhei, depois eu consegui arrumar emprego de office boy, entregador de pizza, entregador de farmácia, de sanduíche, panfleteiro, até que eu entrei de panfleteiro num curso de informática em 1997, em Copacabana. Naquele momento... E você chegou no Rio em que ano? Eu cheguei no Rio em 1994. Tá, então você ficou 3 anos... Fiquei... Fazendo... Como você fez para fazer... 94 para 95, já quase ali na virada, eu fiquei esses 2 anos... Cara, eu já trabalhei... Eu cheguei a trabalhar de office boy, de faxineiro, de tudo nesse período. Até em 97 eu consegui arrumar esse emprego de panfleteiro. Então eu morava em vaga, né? Que é aqueles lugares que você paga uma cama... Só para você... Isso que eu ia perguntar, como que você fez para sair da rodoviária, daquela situação? Primeiro que foi um cara que eu conheci do meio funk, um MC, que me deu a oportunidade de eu ir morar lá no barraco dele, no Morro do 18. O cara ficou sabendo da minha história lá, quando eu tava mostrando minha música lá no meio dos donos de show, equipes de som. Ele falou, cara, como que você tá aqui? Cara, é parada de Deus. Tipo, o que aquele cara fez comigo, eu não faria com ele. Porque como que você pega um estranho que você nunca viu na vida... tu leva para morar na tua casa. Porque o cara veio do Nordeste, estava morando
Cara, eu nunca faria isso. É tipo assim, foi muito Deus naquele momento. O nome dele é Vitor. A gente se fala até hoje, pra você ter uma ideia. É mesmo, cara. É. Essas coisas não dá pra explicar, não. Não, cara, ele trabalha hoje como um do Rio de Janeiro. Caramba. E é uma coisa que eu falei pra ele, né? Eu falei, cara, o que tu fez por mim eu não teria feito. Porque, tipo, morava ele e a mulher dele no barraco. Quem era eu? E se eu tivesse matado alguém lá? E se eu fosse doido? E se eu fosse qualquer... O cara dormia e eu tava lá no barraco dele, cara. Não era garantia de nada, Não garantia de Você nada. ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 mês, mais ou menos. Aí foi quando eu consegui arrumar um emprego e aí eu fui pra uma vaga. Porque eu me incomodava, porque era um barraco pequeno, era a mulher dele que tava ali. Eu falava, meu irmão, ele saiu, saía. Eu só voltava quando ele voltava. Pra respeito. Respeito total, você é louco. Eu ia falar, meu irmão... Ele, não, cara, o que você... Não tinha sentido eu chegar e dizer, eu sou panfleteiro. Não tinha um sentido. Não, eu tinha dizer, pô, Eu tinha um amigo, quando era moleque, ele trabalhava tirando cópia de Xerox, né? Você perguntava sempre a profissão dele, ele falava, cara, sou xerocopiador, meu. É. Entendeu? Então, Já dá um glamour, né? não, mas é lógico, não Claro, deixa de ser. ele tem que, pô, tem que dar, se ele não der valor a ele, quem vai dar?